Olá, que a paz seja com todos os irmãos. Eu sou o pastor Aguinaldo da Igreja Evangélica Quadrangular Apocalipse e quero compartilhar com os irmãos um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Josué capítulo 10, do versículo 12 em diante. E o tema é o dia em que o sol parou. Que diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro do justo? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Glória a Deus. Quando nós olhamos para o livro de Josué, o livro de Josué é um livro histórico e que conta a história das vitórias que Deus deu ao povo de Israel. Na verdade, a Bíblia, ele conta a história da redenção. Conta a história de um Deus que age na história, que age em nossas vidas. Ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que houve um dia em que Josué estava numa peleja contra os amorreus e ele orou e o sol parou. É interessante que os homens daquela época entenderam que o sol parou por um dia. Mas na verdade não foi o sol que parou, foi a terra que parou. Nós sabemos pela ciência que a Terra, ela gira em volta do Sol, ela gira em torno do Sol, numa forma de rotação. E a Bíblia diz que houve um milagre tremendo ali. A Bíblia diz que a Terra parou por um dia, e assim Deus deu vitória a Josué e a todo o povo de Israel. Eu quero falar algumas coisas importantes que Deus falou no meu coração nesse texto. Por muitas vezes Deus interviu na história, por muitas vezes Deus agiu de uma forma sobrenatural para dar vitória ao povo de Deus, ao povo de Israel. E é interessante que eles estavam numa peleja, eles foram ajudar o povo da cidade de Gibeão, os gibeonitas, eles pedem socorro a Josué. 5 reis se juntaram para pelejar contra a cidade de Gibeão. E eles pediram socorro para Josué. E Josué, ele ora a Deus e Deus diz a ele que era para que ele não temesse, porque Deus tinha entregado aquele povo nas suas mãos. Na verdade, Josué teria que temer, porque eram 5 reis, 5 exércitos contra eles. Mas a Bíblia diz que Deus diz que não era para ele temer, porque Deus daria o povo dos amorreus em suas mãos, Deus o perseguiria e Deus o destruiria. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, na verdade quem pelejou foi Josué e o seu exército. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele afirma na sua palavra, que Deus daria aquele povo, que Deus o cercaria, que Deus entregaria na mão de Josué e que Deus daria vitória. Atribuindo a Deus a vitória, atribuindo a Deus este milagre sobrenatural. E a Bíblia diz que Deus deu uma grande vitória para Josué, de tal forma, irmãos, que não houve um dia semelhante a esse, porque Deus estava ouvindo a oração de um homem, porque Deus pelejava por Israel. Glória a Deus. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que ouve as nossas orações em nome de Jesus Cristo. E eu quero tirar algumas lições importantes desse texto. A primeira lição é que Deus está no controle. Deus tem o controle da história, Deus tem o controle das nossas vidas e age de forma sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Deus, irmãos, tinha prometido ao povo de Israel que daria a terra prometida, que Deus iria levá-los até essa terra prometida e que Deus iria dar vitória ao povo de Deus. E Deus, ele cumpre essa palavra. De que forma, irmãos? Agindo de uma forma sobrenatural sobre a natureza. Ele faz naquele dia com que a terra parasse, dando vitória ao povo de Israel.
Então a primeira lição que eu quero tirar com os irmãos é que é Deus, irmãos, que tem o poder de intervir. Ele tem o poder, irmãos, de agir sobre a história, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo a sua palavra. Então, irmãos, nós entendemos que Deus tem o controle da história. Em segundo lugar, irmãos, todas as vitórias que Deus nos dá, ela é atribuída ao Senhor. Claro que foi Josué que lutou e todo o exército de Israel, mas a vitória vem de Deus, as nossas vitórias vêm de Deus, as nossas pelejas, é Deus quem peleja por nós. Quando nós olhamos para o versículo 11, a Bíblia diz: sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Heron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pelas chuvas de pedra do que os mortos à espada pelas mãos do povo de Israel. Então, irmãos, nós vemos assim, Deus colocou aquele povo, o povo dos amorreus, em emboscada. E eles, com medo, eles tentaram fugir. E Deus fez naquele dia também chover pedra, granizo sobre eles, grandes pedras. E foi mais aqueles que o Senhor abateu do que o próprio povo de Israel, porque Deus estava pelejando pelo seu povo. Então nós entendemos algo tremendo nessa hora, é que todas as nossas vitórias, tudo aquilo que nós temos conquistado, não é mérito nosso, mas vem de Deus. É Deus que tem nos dado graça, é Deus que tem nos dado capacidade, é Deus que tem cuidado das nossas vidas. Então a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor em nome de Jesus Cristo. E a terceira lição que eu quero tirar desse texto, irmãos, é que nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos confiar na sua palavra. Tudo aquilo que Deus tem falado, tudo aquilo que Ele tem prometido na sua palavra, ela há de se cumprir em nossas vidas para a glória de Deus. Quando nós olhamos nesse texto, irmãos, nós vemos, irmãos, Deus fazendo com que a sua palavra se cumpra em nome de Jesus. Deus disse que Ele iria dar vitória a Josué. Ele disse: não temas, Josué, porque eu darei este povo nas tuas mãos. Eu te darei vitória contra os seus inimigos. E Deus falou e Ele cumpriu a sua palavra. Deus, Ele tem falado e Ele há de cumprir a sua palavra na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que coisa grandiosa, irmãos. A Bíblia diz que não houve dia como este, nem antes e nem depois, porque o Senhor ouviu a oração de um homem. Deus ouve a oração da igreja, Deus ouve quando nós clamamos a Ele de todo o nosso coração. Portanto, podemos clamar e confiar na bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família. Eu quero dizer nesse momento, confia em Deus. Confia porque Deus tem ouvido as nossas orações e Ele tem o controle da história. O mesmo Deus que para a terra, o mesmo Deus que dá vitória para o povo de Israel, é o mesmo Deus que tem estado no nosso meio e tem ouvido as nossas orações em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento, vamos falar com Deus. Deus eterno, Deus glorioso, Deus bendito, Deus que tem ouvido a oração do teu povo, da tua igreja. Deus, mais uma vez eu quero interceder em favor de cada família, eu quero orar em favor de cada vida, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, o Deus que tem o controle da história, o Deus que age na história da nossa vida, o Senhor que tem agido na história da nação onde nós vivemos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, o mesmo Deus que tem poder de parar o sol, como diz a tua palavra, o mesmo Deus que tem poder, Deus querido, de dar vitória contra os nossos inimigos. Nós te pedimos nessa hora, intervém, Deus, em nossa vida, intervém, Deus, em nossa história, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo vitória, Pai, segundo a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, todo mal, toda enfermidade, toda seta maligna, nós repreendemos em nome de Jesus e te damos glória em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que esta palavra ela possa ficar no teu coração.